Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila mais uma vez. E hoje, vindo com a nossa segunda parte do especial do Brasileirão, um especial que nós vamos fazer em 4 partes, hoje é a segunda. Eu sou o Carlos. Eu sou o Danilo e vamos continuar aqui com as próximas 5 rodadas do Brasileiro. Ontem nós já falamos dos 5 primeiros jogos que o Santos vai ter, né? Bahia, Bahia, Ceará, Ceará. Juventude, Fluminense e São Paulo. E hoje nós começamos com o Grêmio, que é a sexta rodada do Brasileiro, vai ser na quarta-feira, dia 23 de junho. Aí o nosso primeiro jogo é fora, é lá na Arena do Grêmio. O Grêmio que também criou meio que uma rivalidade com o Santos, porque nós jogamos mais vezes contra ele no ano passado, né? Foi um time que acabou em sexto, então ele acabou indo para pré-Libertadores, né? Ficou lá uma posição acima do Santos e eles quase conseguiram a vaga pela Copa do Brasil. Acabaram perdendo a Copa do Brasil pro Palmeiras na final. Mas eles ficaram com 59 pontos, 14 vitórias, 17 empates e 7 derrotas. Era um time que empatava muito e, inclusive, é por isso que o Renato Gaúcho foi muito criticado. E 53 gols pró, 40 gols contra, com 13 de saldo. Então foi um time que acabou se destacando muito no ano passado, muito por isso, por chegar na final da Copa do Brasil, eliminando São Paulo, por chegar no mata-mata da Libertadores, que daí nós vamos falar um pouco daquela maravilhosa quartas de final da Libertadores do ano passado. E esse ano ele é finalista contra o Inter, ele ganhou o primeiro jogo já, o Inter tá vindo assim de vários jogos de freguesia contra o Grêmio, era até motivo de piada, assim. E na Libertadores eles não entraram, né? Assim como o Santos foi o outro time brasileiro que foi para a pré-Libertadores, mas acabaram eliminados pelo Independiente del Valle no segundo mata-mata que eles participaram. Mas deu a vaga para a Sul-Americana, e na Sul-Americana eles já estão classificados, estão invictos, ganharam de todo mundo. E daí na Copa do Brasil, assim como o Santos entraram na terceira rodada, e eles vão enfrentar o Brasiliense. O Grêmio, ele tem uma sequência de um bom trabalho, né? O time está numa crescente e tudo começou lá atrás quando o Grêmio decidiu acertar as contas, né? Então, é uma coisa que a gente sempre fala aqui no canal. Eu acho que quem assiste a gente já deve estar até cansado de ver a gente falar, mas é a base de todos os bons trabalhos que a gente está vendo o resultado há cerca aí de 3 anos para cá. Então a gente tem como exemplo o Flamengo, o Palmeiras e o Grêmio, principalmente esses três, que foram três dos grandes times brasileiros que se organizaram, começaram a pagar as contas e com isso estão colhendo frutos agora. Então a gente vê o Grêmio numa sequência, disputando muitos títulos, ganhando alguns, mas assim, a gente entende a pressão da torcida para ver título, né? Porque o que a gente quer é comemorar, ter a taça, falar que é campeão. Mas se a gente pensar que o Grêmio está chegando sempre em finais, semifinais, quartas de final das principais competições do Brasil e disputando o título brasileiro, sempre disputando vaga na Libertadores e numa sequência já grande, é sensacional, né? É um trabalho que acho que todo time gostaria de ter, mas isso foi conseguido exatamente por ter agido administrativamente da forma correta, financeiramente, e agora, depois de alguns anos ali de sofrimento, o Grêmio estruturou uma sequência boa de trabalho que agora está rendendo frutos. No ano passado, o Santos jogou pelo Brasileiro duas vezes contra o Grêmio, venceu uma vez por 2-1 com 2 gols de pênalti do Marinho, e empatou em Foram 3. dois, Pode falar, foram Dani. dois gols que o VAR deu e 2 gols que tiveram a influência do David Braz. Para quem não lembra, foi uma sequência meio bizarra de jogos. O Santos começou ganhando com o pênalti, que acho que o David Braz mesmo que fez, e aí tomou um empate no golaço do Diego Souza, que o Santos deixou livre, e aí o segundo gol foi um escanteio um pouco depois, mas já estava perto do fim do jogo, que o David Braz deu um chega para lá no Marinho. E aí, Bizarro. 2 gols de pênalti do Marinho. Bizarro. E depois a gente teve um 3-3 jogando lá na Arena do Grêmio, onde a gente teve gols do Caio Jorge, Arthur Gomes de pênalti e Madison de pênalti. E, cara, é muito bizarro eu saber que o Arthur Gomes fez um gol de pênalti. Então, e aí você vê que o Santos teve 4 pênaltis contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Esse jogo já foi depois da eliminação e depois o Santos já ter perdido a final da Libertadores. Então já foi um jogo meio poupando muitos jogadores porque já tinha perdido a final. E foi no meio da tarde, foi um jogo bem esquisito. Esse o Santos estava perdendo de 3-1
E Uhum. nos últimos 10 minutos teve dois pênaltis do VAR também, foi duas mãos na bola da defesa do Grêmio. O Arthur Gomes bateu o pênalti, e no último o Maddson. E Do aí a Ma- gente teve várias leis do ex, acho que o Maddson era do Grêmio O também. Maddson jogou no Grêmio. O pênalti do Maddson, se não me engano, foi bem no final do jogo, assim, tipo, quando ele Foi fez tipo o o último gol. lance. Era o tipo o jogo que a gente já tava com a derrota contada, conseguimos o pênalti, o Maddson cobrou, a gente empatou e conseguiu levar o pontinho. Que depois fez diferença. Fez diferença na hora da gente se classificar para Libertadores ou não. E, cara, da Libertadores eu vou deixar para você falar, porque é bom demais. Cara, as quartas de final ainda estão muito frescas na memória do torcedor, né? O Santos chegou naquela fase de que não era muito favorito, o Grêmio copeiro, um quatro por trabalho muito cento 4%, com um trabalho muito forte do Renato Gaúcho. E o Santos foi lá, enfrentou o Grêmio nas quartas de final, primeiro jogo lá em Grêmio, lá no Rio Grande do Sul. O Santos conseguiu terminar o primeiro tempo ganhando com o gol do Caio Jorge. Teve algumas chances para ampliar e no final inventaram um pênalti que para mim até agora não é inexplicável, assim, é só porque sempre sacaneiam o Santos mesmo. Inventaram um pênalti no final do jogo só para dar um empatezinho pro Grêmio. E aí foi para Vila, 10 segundos de jogo, o Caio Jorge já tinha feito um gol na falha do David Braz. 15 minutos depois o Marinho já estava fazendo mais um, e aí foi aquele 4-1 maravilhoso que ainda está em nossa memória. Eu lembro exatamente de estar assistindo esse jogo, foi foi fenomenal. fenomenal. Teve mais um gol do Caio Jorge e no final ainda teve um gol do Laércio. Saudoso Então, Laércio, nem tão o Laércio saudoso. que é o goleador do Grêmio, assim, eu acho que ele deve ter 5 gols na carreira, 4 contra o Grêmio, porque ele já tinha É, feito um pelo Caxias na final do Gaúcho, final ou semifinal do Gaúcho. E é aí, só o, por isso que ele veio, inclusive. O Cuca queria ele por causa disso, que era um zagueiro que marcava gol. E aí acabou marcando gol contra o Grêmio mesmo. E beleza. né, a história do Laércio dos Santos é baseada em entrar em alguns momentos e ter feito esse gol. Exatamente. E o Grêmio que acabou mudando de treinador, né? Possivelmente pela eliminação que teve contra o Santos também. Mas o Renato Gaúcho que vinha de um trabalho muito longo. E o cara, enfim, é um herói no Grêmio, porque o Mundial que o Grêmio tem, ele ganhou praticamente sozinho, assim. Ele era a grande reserva técnica daquele time de 83, se eu não me engano. E, e aí depois ele voltou como treinador e ganhou uma Libertadores para o Grêmio. Então ele já tinha ganhado uma Libertadores como jogador, ganhou uma Libertadores como treinador, também ganhou a Copa do Brasil, foi para a final da Copa do Brasil de novo. Então ele tem uma estátua na arena. É o Bom, maior jogador, a maior figura esportiva da história do Grêmio, possivelmente é o Renato Gaúcho, que acabou saindo, né? Inclusive, depois que ele saiu, o Santos ofereceu, fez proposta para ele, mas ele é um cara que tem muito salário, inclusive recusou uma do Corinthians uhum. recentemente. E o Thiago Nunes, que o Santos também teve proposta para ele, só que nesse caso o Santos acabou indo para o Ola ao invés do Thiago Nunes. E o Thiago Nunes acabou que ele é muito conhecido pelo trabalho aqui no Atlético Paranaense, mas ele já vinha de muitos outros times. Ele passou por vários times menores antes, na categoria de base também. E ele conseguiu subir naquela saída do Diniz também. Quando o Diniz saiu do Atlético Paranaense, ele era da base, assumiu o time principal e fez um excelente trabalho. Foi campeão da Sul-Americana, foi campeão da Copa do Brasil. O único título paranaense da Copa do Brasil é do Thiago Nunes, que acabou recusando esse projeto do Atlético Paranaense para ir para o Corinthians. E foi um rolê na época, porque pelo menos os rumores aqui eram que o Petralha, que é o coronel do Atlético Paranaense, tinha oferecido uma grana para ele, e mais o projeto, e mais autonomia. E ele largou tudo para ir para o Corinthians, e no Corinthians simplesmente não deu certo. Foi uma campanha bem ruim que ele fez no Corinthians, e desde então estava sem emprego. E aí agora assumiu o Grêmio depois de ter perdido a oportunidade de ter treinado o Santos. Para quem não conhece, o Atlético Paranaense ele costuma disputar o Campeonato Paranaense com um time sub-23.
Então ele prepara alguns jogadores, ele pega jogador que está voltando de lesão, precisa de ritmo de jogo, põe para jogar. Alguns destaques do sub-20 eles jogam no sub-23 para ver como que eles vão sair num campeonato mais disputado. E é assim que eles vão fazendo o laboratório para jogar o cara para o time de cima. Então o Thiago Nunes conseguiu ser campeão paranaense com o time sub-23. E na campanha desse título, eu acho que ele não usou ninguém do time principal. Tenho quase certeza que se usou foi assim, tipo, o cara estava suspenso de um jogo, colocaram ele para jogar para ser reforço, mas assim, bem pontual, assim, foi um campeonato que o Atlético jogou com o Sub-23 e que conseguiu conquistar o título. E com a saída do Diniz, ele assume, porque o Atlético também ele tenta formar o treinador em casa para ele assumir, para ele já entender como funciona o Atlético, o que se espera de um time do Atlético. E ele foi super bem. Foi onde ele conquistou os títulos que o Danilo falou, né? Foi Sul-Americana em 18 e Copa do Brasil 19. E a partir disso aconteceu exatamente isso. Ele abriu mão de autonomia, projeto e tal para tentar fazer o nome no Corinthians e foi muito mal no Corinthians. Aí o Santos chegou a cogitar ali entre o primeiro nome que foi discutido que chegou mais perto foi do Thiago Nunes de ser técnico do Santos. Porém o Santos segurou. Ele falou: não, vamos aproveitar o momento, vamos atrás de um cara que a gente realmente quer para o projeto. E foi onde veio o Roland. Então, quando o Roland saiu, cara, frustra muito, porque talvez as coisas estivessem diferentes. E assim, eu não estou defendendo que o Thiago Nunes deveria ter sido contratado. Eu digo que o Thiago Nunes, dentro dos nomes que existem no mercado e que estavam disponíveis na época, era um bom nome para dar um andamento no projeto do Santos, mas a gente nunca sabe se vai dar certo ou não. Agora, talvez a gente veja. No Grêmio ele está indo super bem, mas ele pegou uma base campeã deixada pelo Renato Gaúcho. O Grêmio vende ali duas, três peças, mas ele sempre está trazendo algumas peças importantes, inclusive vamos pôr o destaque aí. O Grêmio está trazendo Douglas Costa, já está certo, já foi anunciado. Ele está voltando ao Grêmio, porque ele foi formado nas categorias do Grêmio. Então, Douglas Costa da seleção brasileira, Douglas Costa do Bayern de Munique e da Juventus. Agora ele é jogador do Grêmio por mais um ano. Eles estão assinando 1 ano e meio, o contrato dele vai até o final do ano que vem. E se a Juventus não exercer a opção de compra, acho que é isso. Ele assina com o Grêmio, já tem a renovação acertada. Então, daí ele ficaria em definitivo. Mas se ele renovar, daí talvez o Grêmio tenha que renovar o empréstimo. Aí não se sabe. Futuro a gente vai ver se o Douglas Costa dá certo. Mas é um jogador de velocidade, habilidade e muita categoria. Pro nível do futebol brasileiro, é uma baita de uma contratação. É um cara que vem para ser o diferencial desse time do Grêmio. E já não, outro destaque que a gente pode apontar é o Rafinha, o lateral que estava no Flamengo, saiu para ir para a Grécia e já voltou. Não fechou com o Flamengo, apesar, acho que ficaram quase um mês em negociação e ele falando: eu quero voltar para o Flamengo. Mas aí o financeiro do Flamengo bateu o pé e falou: nós não vamos gastar o que a gente pagava para ele antes e nem o que ele está ganhando agora, que ele ganha mais. E aí ofereceram valores menores, o Rafinha não aceitou, encerrou a negociação, aí o Renato Gaúcho chamou ele: vem para cá. E ele topou, o Grêmio acertou, o Renato Gaúcho saiu. Ele chegou, o Renato Gaúcho saiu. E são dois reforços de muita qualidade. São reforços, assim, para nível Brasil, de ponta, jogadores de ponta mesmo, que talvez seja um diferencial que o Grêmio não tinha, né? O Grêmio tem alguns destaques, tem ótimos jogadores. Eu até separei ali com nomes, a dupla de zaga desde Kahneman e Jeromel, é uma dupla que é muito falada, muito respeitada, é uma dupla que dá segurança para a defesa do Grêmio. O Grêmio tem o Diego Souza no ataque, que é um tormento, cara. É um cara insuportável de jogar contra, o cara é chato, o cara, ele sabe usar o corpo, ele tem qualidade de finalização, é o cara que você quer no teu time, mas você não quer jogar contra esse cara. E o Diego Souza mudou de posição, virou destaque, sabe? Sei lá, o Diego Souza tem alguma coisa ali que falou: esse cara vai ser jogador de futebol e funciona muito bem. E tem outros jogadores, a gente tem o Maicon, que jogou no São Paulo, que é uma peça importante no meio, na liderança do time, antes a gente tinha bastante ex lá, mas os ex estão saindo do Grêmio, e agora a gente tem o Vitor Ferraz, que é reserva agora. Então, com sorte, o Rafinha joga, com azar, ele vai estar suspenso na rodada contra o Santos e a gente vai tomar um gol do Vitor Ferraz. Ó, Vitor Ferraz. E eu não tô dizendo a qualidade dele, eu tô dizendo que é um cara que quase não faz gol. Então, tipo, é a cara do Santos tomar um gol dele, né? Mas é verdade, é um elenco muito complicado. Eles realmente tiveram, né?
nessa baseada do Vitor Ferraz foi o Vanderlei e o David Braz, que já saíram, já estão no futebol carioca. E, de fato, são nomes muito impressionantes, né? O Rafinha e Douglas Costa, são dois jogadores que já têm passagem por seleção brasileira. O Rafinha é um dos poucos jogadores que ganharam a Champions League e a Libertadores. Então, são nomes, assim, impressionantes. Kahneman e Jeromel, que é uma dupla de zaga que vem trabalhando juntas há muito tempo. Eu, particularmente, tenho minhas ressalvas com o Diego Souza, porque é um jogador que eu não gosto em nível de. Assim, eu não gosto, eu pessoalmente, em nível de caráter. Eu acho que ele tem umas tomadas de decisão, assim. Acho que ele leva a malandragem no nível que eu já não aceito. Para quem não tem lembrança, em 2009 teve um lance memorável dele com o Domingos na semifinal do Campeonato Paulista, quando ele jogava pelo Palmeiras. Procurem lá, é uma cena muito cômica, porque o Domingos entra só para fazer o Diego Souza ser expulso e consegue, imagine, o Domingos. E então, assim, é um time que tem muito capital, muita capacidade técnica. Vai ser um jogo bem complicado e fora de casa, assim, é um jogo bastante difícil. E é o Vitor Ferraz, só sobrou ele, inclusive, né? Mas o É, fato deles terem o Vitor Ferraz é porque a lateral direita deles não estava boa antes. Agora com o Rafinha, não, e outro nível. a vantagem da lei do ex pesa mais pro nosso lado, porque o Marinho, o Maddison e o Pará jogaram no Grêmio. Então, se tudo der certo, o Marinho ali com o seu minimíssimo aleatório pode dar uma força para nós nessa lei do ex e a gente faturar aí alguns pontinhos. E tirar pontos do Grêmio é importante. O Danilo falou uma coisa importante no vídeo passado, né? Que é aquele, digamos assim, cenário ideal, você garantir os 3 pontos dentro de casa, porque entre aspas seria obrigação, e fora de casa você tirar ponto do adversário, né? Então, tipo, um empate já está tirando uma vitória que ele deveria fazer em casa. Se a gente seguir essa regra à risca, o cara que não ganhar em casa, ele tá perdendo ponto, ele tá deixando de ganhar aqueles 2 pontos de diferença ali. Então, tirar pontos do Grêmio é importantíssimo, ainda mais porque o Grêmio é favorito na briga pela Libertadores. Eu não vou dizer favorito para o título, porque, assim, depois a gente faz essa análise de favorito do título, mas para brigar por vaga na Libertadores, o Grêmio já entra com quem que vai classificar para a próxima Libertadores? Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro, a gente já coloca ali naquela lista inicial. E o Grêmio com certeza. Uhum. É, pode Falando falar do Atlético Mineiro, é o mais um. nosso próximo adversário, então a gente já vai vendo que é uma sequência difícil, não? Fluminense, São Fluminense, Paulo. São Paulo, Grêmio e Atlético Mineiro. Esse em casa, no fim de semana do dia 27, aí domingo. E o Atlético Mineiro, que é um time que vem repetindo os trabalhos do Santos, né? Então, eles no ano passado ficaram em terceiro com o trabalho do Sampaoli, que novamente fez um trabalho bom e novamente não teve força bastante para chegar no título brasileiro. E novamente também foi um time que perdeu em eliminatórias nos campeonatos sul-americanos. Ele foi eliminado muito cedo na Sul-Americana do ano passado, se eu não me engano. Então, ficou em terceiro o Atlético Mineiro com 68 pontos, 20 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Então, foi um time que venceu bastante. Era bem aquele São Paulo que a gente via, né? No Santos mesmo. Ganhava muito e aí perdia alguns jogos também. E fez muitos gols, 64 gols pró, 45 gols contra e 19 de saldo. E o Atlético Mineiro acabou de ser bicampeão, acabou de ser campeão contra o América, mas já não tem mais o Sampaoli, nós vamos falar que é um outro conhecido nosso treinador, e isso já mudou um pouco o estilo de jogo deles. Então foi campeão contra o América, mas com 0-0, foram 2 empates. Então não conseguiu marcar gol contra o América, mas fez uma campanha melhor na fase de grupos, na primeira fase, então foi assim que ganhou o título. Na Copa do Brasil, como foi bem colocado, foi para o sorteio da terceira fase, vai enfrentar o Remo, que acho que está na Série B, acho que subiu para a Série B esse ano, então também vai ser um jogo interessante. E na Libertadores já está classificado em primeiro, tem a melhor campanha da edição, e é o líder do grupo e está também desfilando assim o time, porque é um elenco muito forte, né? Falaremos disso muito em breve. Eu acho que foram a campanha do Atlético Mineiro de 4 vitórias e um empate. Está invicto ainda na Libertadores e já classificado em primeiro. Agora tá brigando para ser a melhor campanha para ter as vantagens, né? Depois dos confrontos.
O Atlético Mineiro, que a gente, antes de falar, eu vou falar dos destaques de campo, para a gente poder falar dos ex também, daí quando puxar os ex a gente vai chorar um pouco a nossa viuvice. Eu peguei poucos destaques do time do Atlético para a gente falar, porque o elenco é muito qualificado. Eles pegaram vários jogadores com potencial de crescimento, alguns jogadores já mais experientes. Então, assim, nomes bem conhecidos. A gente tem o Hever, zagueiro. Esse daí jogou em seleção, era do Grêmio, foi para o Atlético já há muitos anos e é um jogador de muito nível, ele é muito bom tecnicamente, sabe se posicionar. A gente tem o Keno no ataque, que é um jogador de velocidade, que faz muita diferença dependendo do esquema de jogo, dependendo do tipo de jogo. Para jogar no contra-ataque do jeito que o técnico deles, o atual, gosta de jogar, é complicado de jogar contra o Keno. Não A teve gente uma tem o. passagem tão boa no Palmeiras, mas Sim, no Atlético Mineiro, eu acho que no Palmeiras foi mais muito pela concorrência e pela maneira como ele era escalado, assim. E aí, quando foi pro Atlético, ele voltou a ser encaixado melhor e tá mostrando o futebol que foi no Santa Cruz, se não me engano, que chamou a atenção. foi. Aí a gente tem no ataque também o Vargas, né? O Juan Vargas, chileno, atacante. Esse daí, seleção chilena, jogou já na Europa, já jogou. Em que time que ele jogou aqui no Brasil, Danilo? Não Hum, era do São Paulo? eu tenho essa sensação de que ele já jogou no São Paulo também, mas é um jogador de renome, é um jogador de qualidade, mas o principal destaque que a gente tem é o Hulk, que é, nossa, conhecidíssimo do Ele era do torcedor. Grêmio, ele era do Grêmio. É o Vargas jogando. Jogou, jogou no O, Grêmio, isso. o Hulk, que, cara, dispensa apresentação. Quem acompanha a seleção brasileira sabe quem é Hulk. Quem já viu jogar no futebol europeu, ele joga. O Hulk ele joga onde pagam o que ele quer. Então ele já jogou China, Rússia. Ele tem uma. Ele não é aquele jogador que se prende por melhor que ele esteja jogando. E ele é um jogador assim, ele é forte fisicamente, mas ele é habilidoso. Ele tem uma finalização absurda. Ele sabe usar muito bem o corpo. Ele não é só aquele jogador que você pensa, o cara é grandão, não deve fazer coisa. Não. Ele é um cara que sabe ir para cima, ele usa a velocidade dele, ele usa a qualidade técnica que ele tem, então ele é um jogador e tá sentando de fazer gol já nessa temporada. Hulk fez muitos gols, é o artilheiro do Atlético no ano e é um jogador assim que é também nível de seleção, jogador para ser o diferencial. Então, dentro desse projeto do Atlético Mineiro, o Hulk foi contratado para ser o principal nome e está fazendo por onde, pelo menos nesse início de temporada. E Ele jogou a aproveitando Copa do Mundo de 2014, assim, realmente é uma reserva técnica muito grande do Atlético. demais. E aí, para falar dos ex-Santos, a gente tem o Dodô, lateral esquerdo que é reserva lá no Atlético Mineiro, ele não está jogando de titular, mas ex-Santos. A gente tem o Sacha, que também nesse momento ele está numa rotação, tem alguns jogos que ele é titular, outros não, mas é um ex-jogador do Santos. E a gente tem aí de ex-jogador um cara que eu acho que deixa praticamente zero saudades, que é o Everson, que eu acredito que. E assim, o Everson ele estava numa fase de rotação com o Rafael, então tem momentos que um não tá bem, o outro joga, então a gente não. Assim, eu não sei quem que é o titular ainda do gol do Atlético. Lembrando que o Everson e o Sacha foram meio que protagonistas daquela situação da chegada do Cuca no ano passado, da saída do Gesualdo, chegada do Cuca, que o Santos teve aqueles problemas do salário durante a pandemia, ele negociou uma coisa com os jogadores, daí fez um corte maior e não anunciou, e aí os jogadores, quando voltou a jogar, eles começaram a ameaçar de processaram alguns, e o Everton e o Sacha estavam no meio desses rolos, e quando chegou o Cook, ele acabou conseguindo negociar os dois, assim, convencer os dois a fazer a negociação e o Sampaoli levou eles, já que eles tinham trabalhado junto com o Sampaoli mesmo no Santos de 2019. Então são dois jogadores que o Everson sei que é muito criticado pela torcida pelos mesmos motivos que ele era criticado no Santos. Né? Ele tem reflexos bons, mas ele tenta sair jogando e às vezes ele se adianta, o posicionamento dele é um pouco complicado e acaba tomando gols que parecem muito bobos. O torcedor santista que lembra de 2019 vai lembrar muito de vários gols que ele tomou de estar mal posicionado. E o Dodô é aquele lateral que também não deixa muita saudade, assim, não deixa muita memória, mas volta e meia alguém fala dele porque, poderia jogar aí para fazer reserva do Felipe Jonathan. De fato, poderia.
Mas não é um jogador assim que você fale, nossa, mudaria o elenco. Então é justo que ele seja reserva do Atlético. E eu acho que não vale o salário, porque ele veio da Europa, né? Ele jogava na Sampdoria, então ele deve ter um salário muito alto para ser reserva, né? Talvez para Ele ser era, reserva vale a pena pegar o Moraes ali, que a gente tá de olho ali do Atlético Goianiense, que vai ganhar muito menos e emprestado ainda, né? Então o Santos não só vai ter interesse se ele jogar bem, né? Chegar a desempenhar bem, mas que pelo menos vai resolver temporariamente. e o Dodô que estava no Cruzeiro que caiu. Ele era o lateral esquerdo do Cruzeiro que foi rebaixado em 2019. Então já vem uma história, de um histórico no futebol mineiro não muito positivo. E aproveitando que a gente está falando de ex, vamos falar do nosso ex-técnico saudoso Cuca. Cuca, que tem muita história, já foi jogador, já foi treinador de várias equipes, já treinou o Santos antes, desenvolveu muitos bons trabalhos. O Cuca, o que a gente fala do Fernando Diniz hoje, dele armar bons times e vir um treinador seguinte trazer uma coisa a mais, o Cuca já aconteceu com ele no passado. Mas é o Cuca que ele meio que apareceu para o futebol como treinador. Ele já foi jogador do Grêmio, teve até denúncia de abuso sexual, foi um rolezão. E ele jogou no Santos, ele foi camisa 10 do Santos, lá nos anos, final dos anos 80, começo dos anos 90. E ele treinou o Santos em algumas passagens. Ele surgiu no futebol um pouco como treinador numa campanha do Goiás, no ano que o Cruzeiro foi campeão de 2003. Ele assumiu o Goiás no segundo turno e o Goiás fez a melhor campanha do campeonato no segundo turno, entre todos os times. E depois ele foi para o São Paulo e meio que montou o time que seria em 2005 campeão paulista, da Libertadores e do Mundial. Só que esses títulos já foram conquistados por outros treinadores. Mas a base ele trouxe muito do Goiás. Então, o Danilo, que depois foi campeão mundial com o Corinthians, o Josué, o Mineiro não, mas o Grafite, que baita atacante também. Todos eles vieram desse Goiás de 2003 para o São Paulo de 2004/2005. E só que o Cuca tem essa coisa, os trabalhos recentes dele foi de sair no meio, assim, no meio não, mas termina a temporada e ele acaba saindo na hora que a diretoria quer que ele renove. Então, assim, esquecendo um pouco a primeira passagem dele pelo Santos como treinador, que foi em 2008, que foi muito ruim, muito ruim. Ele ficou se não me engano, os 10 primeiros jogos dele o Santos não ganhou, e foi o ano que o Santos mais passou perto de ser rebaixado. Eu tinha certeza que o Santos ia ser rebaixado aquele ano. E tirando essa passagem, ele voltou em 2018 para o Santos, assumindo a bucha do Jair Ventura, foi do Levir. Me deu um branco agora, mas ele teve no título brasileiro do Palmeiras e logo em seguida saiu. E aí, depois dessa passagem do Santos, foi a mesma coisa. Assim, em 2018 ele fez uma campanha ruim, na minha opinião, muito parecida. O brasileiro dele foi muito parecido com o brasileiro dele do ano passado, assim, de tirar o time lá de baixo, e aí na hora que tem que entrar no G6, não entra. E aí perde de um time besta. Foi meio que assim em 2018. Acabou fazendo um trabalho meia boca, não levou para Libertadores, e aí o Santos queria que ele continuasse, ele falou, não, vou resolver um problema aqui, eu tô com um problema de coração, não sei o quê, vou dar um tempo, fez a cirurgia, um mês depois estava treinando São Paulo. E aí depois voltou para o Palmeiras, ele vai pulando esses trabalhos assim. E aí no ano passado um pouco disso também, ele fez lá a campanha da Libertadores que foi excelente, não dá para chamar de outra coisa. Chegamos na final, mas o brasileiro foi mais ou menos, acabamos em sétimo. Não é uma grande posição, mas o suficiente para ir para a Libertadores. E da mesma forma, a diretoria queria que ele continuasse, inclusive essa gestão estava inclinada a renovar com ele deixou muito claro, não vou continuar, quero descansar um pouco. Aí deu 2 semanas, ele já estava anunciado no Atlético Mineiro, que por 2 anos seguidos pegou nossos treinadores, né? São Paulo treinou o Santos em 2019 e foi para o Atlético Mineiro em 2020. Cuca treinou o Santos em 2020, agora está no Atlético Mineiro em 2021. O Cuca que chegou pressionado no Atlético Mineiro. O Cuca foi contratado na primeira semana, a torcida já estava pressionando a diretoria por conta da escolha do treinador.
por conta do projeto ambicioso, né? O Atlético Mineiro está gastando milhões para montar time, construir estádio e fazer o time ser vencedor. Inclusive, o Atlético Mineiro passou de R$ 1 bilhão em dívidas. É o time que mais deve no cenário nacional. Porém, ele tem um quarteto de mecenas que acho que juntos eles são mais poderosos do que os mecenas que a gente vê individuais em outros times. E ele é um quarteto que está fazendo investimento, eles têm uma ideia bem clara do projeto. O projeto do Atlético é fazer um investimento inicial nesse primeiro momento, estruturar bem a economia e o time do Atlético para que dentro de campo eles rendam e isso acabe retornando em forma de prêmios, forma de torcida, sócio-torcedor e tudo mais, porque daí em longo prazo o Atlético quer ser um dos grandes do país, deixar para trás os rivais, o principal rival, inclusive, está na Série B, então para eles é o melhor cenário possível é aproveitar agora que eles têm um time muito forte e que o Cruzeiro está na segunda divisão. E a ideia, inclusive, eles fizeram esses dias aí um dia de negócios do Atlético Mineiro, onde eles apresentaram todas as contas, as ideias do projeto, e a ideia deles é esse mais de 1 bilhão de dívidas em 3 anos estar em cerca de R$ 300 milhões, que seria um valor administrável para o volume de dinheiro que está sendo investido. É normal empresas terem dívida, super normal, mas essa dívida ela tem que estar equacionada, e normalmente nos times de futebol ela não está. E do Atlético Mineiro eles estão falando que em 3 anos eles vão reduzir a dívida para cerca de 350 milhões, porque daí é uma dívida que pode ser totalmente administrável, ainda mais com todo esse investimento. Para quem não sabe, o Atlético Mineiro está construindo um estádio novo, deles mesmo, eles não vão mais jogar na Arena Independência do América, muito provavelmente nunca mais vão jogar no Mineirão como mandantes, a não ser em caso de talvez ter um show, daí ter que alugar e tal. E eles são proprietários de 51% de um shopping em Belo Horizonte, que cara, fora o centro de treinamento, então assim, são propriedades do Atlético que garantem todo o investimento. Então eles estão sendo dados como garantias para que o investimento seja feito e tenha retorno para esses mecenas que estão pondo dinheiro lá. Então, cara, é coisa assim, digamos assim, é o mais perto que o cenário brasileiro chega dos sheiks que chegam e compram os grandes europeus, é ter uns mecenas que se juntam e falam, cara, vamos investir tudo no nosso time de coração e fazer esse negócio crescer. E é o que eles estão fazendo lá no Atlético. Então, Atlético Mineiro, complicadíssimo. Acredito que nos próximos anos vai ser extremamente difícil jogar contra o Atlético Mineiro. E o Cuca chegou na roubada, foi pressionado por causa disso, porque o projeto é muito grande. Então, o torcedor, quando vê esse tanto de investimento, esse tanto de projeto, as ideias que os caras vivem apresentando para atrair mais parceiros, mais investidores, o cara fica louco. Ele fala: Meu Deus, cara, nós vamos mandar. E aqui no Brasil não é bem assim, porque por mais que o time esteja muito bem estruturado, tenha mais, dentro de campo a gente vê que as coisas são diferentes. E então vamos ver, vamos ver. O Cuca foi campeão agora mineiro, então foram 2 empates contra o América, 2-0, mas eles tinham a vantagem. E vamos ver agora nas próximas competições, né? Eles estão bem nas competições que estão disputando. Vamos ver no brasileiro, porque o brasileiro também tem isso, né? São 38 rodadas, você tem que ser muito regular, tem que ter elenco. E o Atlético parece ter um elenco bacana, assim, os titulares são muito bons e tem alguns reservas-chave ali que vão fazer parte. Mas vamos ver em 38 rodadas, tem lesão, tem suspensão, tem a gente não sabe ainda quais são os efeitos da pandemia mais para frente, né? Por enquanto, os jogos estão sem torcida e talvez mais para frente tenha torcida, assim como talvez mais para frente possa ter que interromper novamente o campeonato. Eu acho muito difícil por causa de cota de televisão, dinheiro no Brasil faz muita diferença para os clubes e para as federações. As federações vivem de dinheiro de televisão, então é complicado. Mas é isso, cara. Atlético Mineiro agora com o Cuca. A gente admira muito o Cuca por tudo que ele fez já principalmente como treinador do Santos, né? Mas também as ressalvas de sempre do Cuca, né? Estilo de jogo, teimosia, sei lá, parece que às vezes o cara não aprendeu com coisas que a gente já viu antes. É, mas ele fez um baita trabalho na temporada passada pelo Santos. A gente chegou numa final da Libertadores e classificou para a Libertadores seguinte, num ano que todo mundo estava achando que a gente só ia brigar contra o rebaixamento. Então a E gente. lembrando que o Cuca ele tem uma história no Atlético Mineiro, né? De ser campeão da Libertadores, o único título do Atlético da Libertadores foi sob o comando dele. Ser campeão da Copa do Brasil também foi sob o comando dele. E num cenário muito parecido com esse, que era de ter uma estrela grande de renome internacional que veio da Europa, na época o Ronaldinho Gaúcho.
agora o Hulk, e com um elenco muito recheado, que foi mais ou menos o cenário em que ele foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, com muito dinheiro, muito investimento e com um elenco muito forte. Então, é o cenário onde o Cuca consegue acabar ser campeão. Eu tenho a teoria que o Cuca ele é muito forte no psicológico, no bastidor, assim, ele tem esse motivacional muito forte. Então, se o time é muito forte esportivamente, tecnicamente, ele consegue fazer aflorar o lado dele de motivador, de trabalhar o psicológico do atleta para que eles rendam melhor, que é o que daí o treinador não precisaria tanto ser brilhante tático e tecnicamente, que daí eu já acho que é um ponto fraco dele, e meio que a gente viu isso no Santos do ano passado, mas o elenco do Santos do ano passado não se compara ao que ele tem à disposição no Atlético Mineiro esse ano. Então eu acho que o Cuca está no ambiente perfeito para ele ser campeão. Se vai ser, veremos. Esperamos que Esperamos que não, né? A gente sempre espera que o Santos seja campeão, apesar de entender a nossa realidade do momentâneo. E Passando do. lembrando também que o Cuca pode, se ele for campeão de algum título importante com o Atlético, ele vai conseguir acabar com uma outra piada que tem na região, que é que o Atlético não é bi de nada. Que o Atlético é campeão brasileiro, mas nunca ganhou o segundo. Ele é campeão da Libertadores, mas nunca ganhou da segunda vez. E é campeão da Copa do Brasil e também nunca ganhou outra vez. Sendo que o Cruzeiro já fez todas essas coisas. O Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil, foi bicampeão seguido no Campeonato Brasileiro, mas tem mais títulos. É, bi da Libertadores. Então, se ele conseguir essa façanha, ele vai ser mais herói ainda como Sim. treinador no Galo. Passando agora da sequência do Atlético Mineiro, que é a sequência que a gente pegou, né? Fluminense, São Paulo, Grêmio e Atlético. Agora a gente vai pegar o Sport Clube do Recife em casa. E esse é dentro da teoria ali do Danilo, de ganhar jogo em casa é o jogo que a gente tem que ganhar de qualquer jeito, por mais difícil que seja. Porque o Santos nos últimos anos tem sofrido um pouquinho alguns jogos nem tanto, mas alguns jogos está sendo bem sofrido, assim, mas tem conseguido bons resultados, né? O Sport no ano passado fez uma campanha aí onde ele ficou em 15º, salvou do rebaixamento lá no finalzinho do campeonato, com 42 pontos, teve 12 vitórias, 6 empates e 20 derrotas. Você fala, caramba, né? 20 derrotas, cara. Tipo, é que tem time pior. E ano passado teve times bem piores. O Botafogo, o Vasco e o Curitiba estavam, nossa, eram 3 times horríveis. E a gente sabia que eles iam cair, é só uma questão de saber em que rodada que isso ia acontecer. Ele fez 31 gols pró e tomou 50 gols, tem um saldo negativo de 19, fechou o brasileiro do ano passado. E assim, o esporte é um time que apareceu bem em algum momento, teve uma crescente, conseguiu trazer jogadores de peso, conseguiu o Diego Souza, quando foi para o esporte, foi uma negociação pesada, o esporte fez um investimento considerável para ter o Diego Souza no elenco, e fez algumas outras contratações também ali, jogadores que não deram certo, e nisso se endividou e não conseguiu pagar essa dívida. Então, o esporte, aquele investimento que parecia que o esporte ia despontar como o grande time do Nordeste do momento, foi por água abaixo já na temporada seguinte. Então, os jogadores não renderam, o esporte teve que se desfazer de vários, e nisso o esporte acabou não se tornando o que todo mundo esperava que o esporte seria, espaço que hoje a gente está vendo o Fortaleza e às vezes o Bahia dar uma beliscada. Ceará também, né? Mais ou Ceará, menos. principalmente o Ceará, né? Nos últimos 2 anos a gente tem vendo o Ceará indo numa crescente. Mas o esporte era o time que a gente achava que ia ser a referência, que ia ser aquele time que talvez trouxesse os outros, talvez tenha trazido, né? Talvez esse boom aí dos times estarem crescendo tenha começado porque viram o esporte fazendo, só que o esporte não conseguiu se aguentar, não aguentou as próprias pernas. Verdade. E o Sport no ano passado a gente ganhou as duas dele, então, para você ter uma ideia, se um time perdeu as duas do Santos no ano passado, de fato não estava indo bem das pernas, que não foi uma constante na vida do Santos. E o primeiro jogo foi um jogo muito difícil contra o Sport. Lembrando que o Sport ele quase foi rebaixado no ano passado e esse ano ele não está muito melhor, porque ele se salvou com o Jair Ventura, que nós conhecemos relativamente bem. Isso já dá uma ideia de que o Sport deveria ter caído mesmo. Ele não caiu por causa de uma vitória sobre o Internacional absurda. Mas esse ano ele está na final contra o Náutico, mas o futebol pernambucano não está no seu melhor momento. Na Copa do Nordeste não se classificou para o mata-mata,
foi o que decretou a queda do Jair Ventura. Terminou em Na Copa do último Brasil, no grupo da Copa do Nordeste, que o Sport é sempre favorito. sim. E na Copa do Brasil foi eliminado pelo Juazeirense da Bahia, que é uma cidade muito pequena da Bahia, com um time que é o que está disputando a final, eu acho. Se eu não me engano, é quem está na final contra o Bahia de Feira. Então o Juazeirense está fazendo um trabalho bom, o Sport nem tanto. Até porque veio do Jair Ventura. E no ano passado, o Sport perdeu as duas. Um jogo foi difícil, o Santos ganhou de 1-0 o gol do Marinho nos 39 do segundo tempo, foi um golaço do Marinho, mas o jogo em si não foi simples. E no segundo jogo, o Santos parecia que ia atropelar, foi um 4-2, não sei se vocês lembram, mas o Santos marcou 2-0 assim, em 5 minutos. E aí, até o final do primeiro tempo, o Sport empatou. E ficou aquela coisa, nossa, vamos perder ponto de novo, vamos tomar uma virada. E aí foi quando surgiu o Bruno Marques, marcando o gol de cabeça. E acho que foi um dos primeiros gols, ou o primeiro gol dele como profissional. E aí o Soteldo fechou a conta. Foi 4-2 sobre o Sport. Saudade, Soteldo. Hoje eu acordei e me vi a falta de você. O técnico do Sport, galera, era o Jair Ventura, que salvou o Sport do rebaixamento no Brasileiro, mas já não é mais. Como disse o Danilo, a queda dele se deveu principalmente ao resultado da Copa do Nordeste. A eliminação na Copa do Brasil pesou muito, mas o que decretou a saída dele foi porque ele teve uma campanha horrível, ele ficou em último no grupo dele, acho que são dois grupos na Copa do Nordeste, e ele conseguiu ficar em último, sendo que o Sport, Bahia, Ceará e Fortaleza, assim, são meio que os favoritos todo ano para chegar nas finais da Copa do Nordeste, e ele conseguiu ficar em último. Então, assim, terrível resultado. Eles estão na final, vão jogar contra o Náutico, a final do Pernambucano, mas é como eu disse, Danilo, não é o momento do futebol pernambucano no cenário nacional. E o técnico atual agora é Humberto Louser, cara. Humberto Louser, para quem não sabe, é o atual campeão da Série B. Ele foi campeão brasileiro da Série B com a Chapecoense. Ele chegou a treinar de time mais conhecido, o Guarani e o Coritiba, e agora ele aceitou sair da Chapecoense, que subiu para a Série A, para pegar o Sport, que não caiu da Série A. Então, assim, é lógico que investimento maior do Sport do que da Chapecoense. A Chapecoense está vindo de um investimento de Série B, no qual também não pode dar um salto muito grande, porque se cai, depois não consegue se sustentar. Então, talvez ele tenha visto algumas peças, alguma capacidade de investimento, e até esqueci ali na hora da gente falar dos ex do Santos que o Sport acabou de anunciar um ex-Santos também, né? O Sport contratou André Balada novamente, acho que é a terceira passagem dele pelo Sport, se não me engano. E foi anunciado acho que antes de ontem. Grande craque. Pois é, eu imagino que o Humberto Louser tenha feito exatamente isso, olhado quem tinha mais. Não sei nem se dá para chamar de capacidade de compra, mas tem alguns jogadores que têm mais nome mesmo no esporte, né? Se a gente pensar, por exemplo, no Patrick, que já rodou por vários clubes, já foi do Grêmio, do Cruzeiro, já jogou na Europa. Tem o Márcio Araújo, que era aquele lateral que todo flamenguista odiava, mas enfim, tem muita rodagem, jogou no Palmeiras. E tem o Thiago Neves, que, enfim, virou um meme depois da campanha do rebaixamento do Cruzeiro, mas tem muita habilidade, quando quer jogar é muito bom. A gente aqui do Sul conhece muito, porque ele sempre faz questão de falar que é paranista e que queria acabar a carreira no Paraná. Eu acho que o Paraná acaba antes, mas de qualquer O forma. Paraná acaba a carreira no Thiago Neves. Então, pois é, do jeito que tá indo a coisa, mas enfim. Então, eu acho que Humberto Louser considerou essa. Torcida paranista que estiver me ouvindo, eu gosto muito do Paraná, então eu falo isso, mas é porque eu gosto, não quero que isso aconteça. Mas, enfim, tem esses destaques e tem alguns jogadores que passaram pelo Santos, né? Vou falar um pouquinho aqui das possibilidades da lei do ex. O Sabino, que foi um grande assunto desse começo da gestão do Rueda, por causa daquela renovação absurda dele, que ia ganhar um salário de 200 mil para um zagueiro que nunca tinha jogado um jogo profissional. Acabou que o único jogo profissional que ele jogou pelo Santos, ele marcou um gol. Foi no empate com o Santo André, se eu não me engano. São Caetano, não me lembro. E daí ele aceitou a rescisão, ele foi muito correto. Ele veio de uma temporada boa pelo Coritiba. Então, aqui o pessoal do Sul, de novo, conhece bastante o Sabino. Todos os torcedores do Coxa gostavam muito dele. Achavam ele uma liderança em campo. Ele se notabilizou por marcar muitos gols de pênalti. Então, ele era meio que um zagueiro artilheiro.
O Coritiba acho que sofria muito pênalti também. Se eu não me engano, ele marcou um gol de pênalti contra o Sport, que foi uma derrota do Sport no último minuto. Mas eu sempre tenho minhas ressalvas com relação a zagueiros que participam de campanhas de times que foram rebaixados. Então, eu realmente não acho que o Santos errou em rescindir com ele. E foi uma boa oportunidade para o esporte. Acabou conseguindo contratá-lo de graça, apenas negociando o salário. Achei bastante digno da parte do Sabino ter acertado, porque, enfim, ele poderia ter batido o pé e mantido o salário para ficar escanteado no Santos. Mas, enfim, jogaremos contra ele. E também reencontraremos o André, como você acabou de falar, André Balada, que teve algumas passagens memoráveis pelo Santos, outras nem tanto, mas rodou bastante, muitos times por aí. Sempre lembro de 2010, claro, porque foi o melhor período da vida do André. Tudo bem que ele tinha Robinho, Neymar e Ganso para ajudar ele, mas de qualquer forma, melhor período dele. E o Neilton, ele surgiu naquela leva de quem é o próximo Neymar? Quem é o próximo Neymar? E aí veio tipo, o Victor Andrade, o próprio Alan Patrick foi um pouco nessa, e o Neilton era a posição lá de ponta, e eu tenho a impressão que ele gosta muito do Santos, porque ele fazia um outro gol pelo Santos, mas contra o Santos ele sempre dá muito errado. Assim. Eu lembro que quando ele estava no Vitória ou no Inter, que ele. No Vitória, eu sei que ele sempre jogou mal contra o Santos. Mas acho que foi no Inter que ele perdeu um pênalti contra o Botafogo. Ele estava no Botafogo, perdeu um pênalti e entregou uma bola que virou o gol do Zeca. O Santos ganhou do Botafogo fora de casa. Então o Neilton, ele sempre joga mal contra o Santos. Esse é o cara que a lei do ex não chegou ainda, mas eu tenho a impressão que é porque ele gosta muito do Santos. Neilton, tanto o Neilton como o Sabino estavam no Curitiba, né? O Sabino era um dos destaques já desde o ano anterior, né? O Sabino jogou 2 temporadas pelo Coxa. E ele era o destaque porque ele era uma liderança técnica na zaga e era um jogador que mostrava muito potencial, assim, era aquele tipo de jogador que quem acompanhava falava assim, no Santos talvez ele dê certo, sabe? Tipo, ele tem potencial de chegar e contribuir. Só que dentro do que aconteceu, daquela negociação da gestão rolo, e fez essa renovação muito louca, cara, tinha que pagar 1 milhão de luvas para o jogador, 1 milhão para o empresário e mais 200 mil no primeiro ano. O salário do Sabino ia ficar aumentando até chegar em 280 mil no último ano. Era assim, e para a situação que o Santos está, um jogador que nem titular foi bem o que o Danilo falou. Eu achei muito correto da parte do Sabino. Primeiro, ele não está errado em assinar uma renovação dessa. Eu, jogador, eu assino na hora. Imagine ganhar 1 milhão e ganhar mais 200 mil por mês, cara. No final do ano eu já juntei outro milhão, sabe? Tipo, loucura, vale a pena demais. Mas muita hombridade dele de dizer, cara, já que eles não vão me dar espaço, que eu não vou ser titular e que está sendo um problema isso aqui, eu vou para outro lugar. Lá eu vou ter chance de mostrar o meu futebol, ter meu espaço. Ele aceitou uma redução para poder ir para o esporte, encerrou o contrato com o Santos, e daí é lógico, os detalhes da negociação a gente desconhece. O que saiu na imprensa foi que ele recusou tudo que o Santos tinha acertado para poder acertar com o esporte por menos. Porém, espero que a gente nunca mais veja nada de valor referente a Sabino nas nossas contas. Espero que tenha dado tudo certo. E o Neilton é um cara que ele veio para o Coxa, ele tinha um pouco mais de qualidade técnica, só que é um cara que nem sempre participa do jogo. Ele é um cara que ele depende demais de ter gente ao redor dele para contribuir. Ele precisa de um técnico que pegue ele pela mão e diga: eu quero que você faça tal coisa, eu estou te dando liberdade para fazer não sei o quê. Se o técnico fala para ele, cara, esse teu jogo, eu preciso que você fique acompanhando o lateral, vai para frente e volta, vai para frente e volta, ele vai acompanhar o lateral, só que ele também só vai fazer isso no jogo. Ele não é aquele cara assim que tipo, você pega e fala assim: ó, eu preciso que você acompanhe o lateral, mas eu preciso que você ataque também. Ele vai fazer ou uma coisa ou outra. E eu já vi jogo dele marcando o lateral, que ele estava na linha de fundo acompanhando o lateral adversário, jogando pelo coxa. Porém, não conseguia depois desempenhar no ataque, porque estava muito longe também do ataque. Então, assim, é complicado. O Neilton, para nossa sorte, se ele jogar, é bem o que o Danilo falou: contra o Santos ele não joga nada. Eu acho que é o ex que vale a pena ter em campo contra a gente. Então, tomara que nesse dia ele esteja disponível e talvez seja a única opção também. Não, e eu já vi ele, eu lembro dele, porque ele marcou nesse período que foi pós-Neymar, e aí eu olhava e falava, será que vai dar boa? Às vezes achava que sim, às vezes achava que não.
mas marcou. Então, sempre que eu vejo ele jogando contra o Santos, eu lembro. E ele jogou contra o Santos por vários times: Cruzeiro, Botafogo, São Paulo, Vitória, Inter, Coxa. Ele sempre joga contra o Santos, assim, por um time diferente. Então, é um desses andarilhos do futebol. Esse é. Terminando a análise aí do esporte, a gente vai passar na sequência para o América Mineiro. O Santos vai jogar contra o América Mineiro logo na sequência, né? Então pega o Sport em casa e vai para Minas jogar contra o América. O América, que foi vice-campeão da Série B, terminou com 73 pontos, o mesmo número de pontos da Chapecoense, mas pelo saldo de gols, ele não foi campeão por um gol. A Chapecoense fez esse gol lá no finalzinho do jogo, assim, acho que foi aos 40 minutos, se não me engano, que criou a diferença e que no critério de desempate deu o título para a Chapecoense. E que foi um rolo, né? Porque o jogo do América terminou com o América campeão pelos resultados, e aí foi menos acréscimos, assim, que deram um pênalti para a Chapecoense, um pênalti bastante discutível, Uhum. e foi o que deu o título para a Chapecoense, e o treinador, nós falaremos um pouco mais dele, do América, ficou revoltado, falou que é um absurdo, que sempre roubam o América, e aí meteu a boca, e enfim, foi conturbado esse final de Série B. Foi. E o América Mineiro esse ano começou bem o ano, chegou na final do Campeonato Mineiro, eliminando o Cruzeiro na semifinal. Dentro do planejamento do Cruzeiro, eles queriam chegar na semifinal do Mineiro, então eles cumpriram o planejamento. Porém, dentro do cenário de futebol brasileiro, a gente vê o América eliminando o Cruzeiro é uma coisa importante, principalmente para o torcedor do América, né? O América está num momento muito melhor do que o Cruzeiro já há uns 2, 3 anos e está mostrando já. Então chegou na final, teve 2 empates contra o Atlético Mineiro, só que a vantagem era do Atlético Mineiro que ficou com o título, e na Copa do Brasil vai enfrentar o Criciúma. Isso, o América que eliminou o 13 da Paraíba, de Campina Grande, e o Ferroviário nos pênaltis pela Copa do Brasil. Ferroviário do Ceará, se eu não me Do engano. Ceará. Uhum. Isso. Então, e aí conseguiu, foi se classificando até chegar na terceira rodada. Não vai começar da terceira rodada direto. E vai pegar o Criciúma, jogo. É um jogo difícil, né? Para os dois times, assim. Um dos dois times é muito favorito. E o América, ele é um time meio gangorra, assim. Ele tá todo ano subindo, descendo para segunda, subindo para primeira, descendo para segunda, subindo para primeira. Tanto que o último jogo deles, a última campanha deles na primeira divisão foi em 2018, que, que foi um ano que o Santos também estava naquela de conseguir alguma coisa melhor, conseguir alguma coisa melhor. Se eu não me engano, em 2018 foi o ano que o Santos conseguiu assumir a liderança no empate com o Flamengo, que o Palmeiras estava tipo, bem e meio que o Santos estava disputando. E aí, se ganhasse do América, no jogo foi 11 da manhã de domingo, em casa, terminava o primeiro turno na liderança. Se eu não me engano, foi esse jogo. E aí foi lá, perdeu de 1-0, o Vanderlei foi expulso fazendo pênalti, uma desgraça. E aí perdeu o outro jogo também. Então, Santos, na última vez que o América esteve na primeira divisão, o Santos perdeu os 2 jogos. Perdeu um de 1-0 e lá perdeu por 2-1. Nosso gol foi do Gabigol. Uma coisa é bem aquela coisa que a gente fala que o Santos gosta de enfrentar alguns adversários, aquele adversário que você pensa, cara, nós vamos tomar um cacete, o Santos vai lá e ganha. O América é o contrário, é aquele adversário que a gente pensa, não, isso aí tem que ganhar, e a gente vai lá e gosta de entregar o jogo que era para ser a nossa vitória. Eu vou falar primeiro do destaque que eu separei. O destaque do América Mineiro é a defesa. Eles não têm nenhum nome de destaque, assim, que você fale, nossa, esse cara é incrível, sensacional, mas o grupo é um grupo muito coeso, é um grupo que sabe jogar, e eles tiveram a melhor defesa da história da Série B. Foi uma defesa que marcou, eles sofreram era 23 gols só na campanha inteira. Se não me engano, entre os campeonatos, entre todas as divisões do Campeonato Brasileiro, só o São Paulo de 2007 teve uma defesa melhor do que a do América do ano passado. Então, o conjunto do América, a defesa deles, que foi muito forte, é o grande destaque. E aí, eu acho que assim, destaque individual que a gente pode colocar é o técnico do América Mineiro, que foi mais um técnico que disse não para o Santos. E é o treinador que o nome já diz tudo, é o Lisca, né? O Lisca doido.
E ele, de fato, ele se notabiliza por ter, assim, cenas muito, digamos, fora da casinha, assim. Então, o Lisca, ele sempre teve bons trabalhos e ele estava cogitado muito fortemente para vir para o Santos. Se eu não me engano, até na época do Ola, antes da vinda do Ola, falou-se no nome dele e o pessoal recuou um pouco porque parecia que a torcida era muito contra a vinda dele, porque é um treinador de time pequeno, porque só faz trabalho em time pequeno. E aí, depois da saída do Ola, o Santos buscou ele de novo, e dessa vez ele já estava com o América na disputa da semifinal contra o Cruzeiro, já na Série A, confirmado. E aí, ele que não quis o Santos, ele que recusou. Lembrando que existe, eu nunca li isso, mas todo mundo fala que ele é santista e que ele já falou que ele tem vontade de treinar o Santos porque é o time do coração dele. Mas não tenho certeza disso. E o Lisca, eu particularmente gosto do trabalho dele, eu acho que ele faz trabalhos bons, ele consegue montar boas equipes. Ele não teve oportunidade de verdade de trabalhar numa equipe grande. As pessoas falam que ele é treinador de time pequeno, mas não é o caso dele ter tido uma oportunidade. Ele treinou o Internacional, que foi rebaixado em 2017. Ele foi um dos treinadores que passaram pelo time, mas era um time que estava muito bagunçado, assim, era um time que estava seguindo a fórmula para o rebaixamento mesmo, trocando de treinador toda hora, confusão de bastidores. Então ele passou por esse Internacional e depois ele de fato foi fazendo trabalhos em times de menor expressão. E para quem é do Sul, ele treinou o Paraná na temporada em que o Paraná subiu, 2017. E ele fez um excelente trabalho. Ele que, para quem acompanhou aquele Paraná, o Paraná tinha bons jogadores, mas são jogadores que não jogavam, não tinham destaque antes do Paraná e nem tiveram muitos destaques depois, mas jogaram demais naquele Paraná Clube do Lisca Doido, como o Iago Maidana, o próprio Richard, eu acho que estava nesse time. E a saída dele foi muito cara de Lisca Doido, porque naquela época ainda tinha a Primeira Liga, e o Paraná estava na semifinal da Primeira Liga, se eu não me engano, ou foi um pouco antes do. Porque o Paraná, naquele ano da Copa do Brasil, conseguiu chegar naquela fase do sorteio, então que sobram 5 times que enfrentavam os outros 16, os outros 11 times que vinham da Libertadores. O Paraná chegou entre esses 5 times e foi enfrentar o Atlético Mineiro. Nesse período que enfrentou o Atlético Mineiro, venceu o jogo de ida por 3-2, mas teve uma confusão em que um dia antes de uma das partidas, o Lisca foi demitido. E aí o assunto era que ele tinha socado um jogador ou socado um executivo e deu tipo justa causa e rescindiu o contrato na hora, assim, o Paraná. E aí assumiu o Matheus Costa, que não fez um trabalho tão bom, mas o trabalho do Lisca foi base bastante no Paraná conseguir subir. Depois ele fez um bom trabalho no Ceará também fez agora está fazendo um bom trabalho no América já de mais tempo. Então eu particularmente gosto muito do Lisca Doido. Eu acho que ele é um baita treinador. Eu tinha curiosidade de ver ele no Santos, mas ele é isso, ele é maluco. Ele, no Paraná, assim, na época da campanha, ele ficou famoso porque ele falou: o Paraná vai subir, no dia que o Paraná subir para a Série A, eu vou me jogar no Rio Belém. E quem é de Curitiba sabe que é um rio que você não se joga. Você não joga nem defunto, você joga lá, porque é capaz ele sobreviver, assim, que é A, po- absurdo. a poluição do Rio Belém é proporcional à poluição do Tietê, assim, para a gente dar um Sim. comparativo. O tamanho não, mas É, a poluição sim. então é um rio que passa do lado do estádio do Paraná Clube. E, então ele falava que ia se jogar lá, e a galera montou evento e tal. Mas, enfim, é um treinador que é isso, ele é bastante não convencional, para ficar num termo bastante gentil aqui. E ex-jogadores do Santos, eu procurei ali para ver se a gente achava algum nome de destaque. Eu achei o Felipe Azevedo, atacante, mas não tem muito o que falar do Felipe Azevedo, né? Ele passou no Santos em 2009, né? E isso já diz muita coisa sobre ele, porque 2009 foi um ano que o Santos quase caiu, mas o ataque era Kleber Pereira e Maicon Leite durante a maior parte do ano. Depois entrou o Neymar, mas o Luxemburgo não gostava de pôr o Neymar para jogar, então ele era reserva desses caras, assim. Pô, tranquilo, É, você reserva de Kleber Pereira e Neymar no Santos, normal, vai. né? Acho que é uma boa Normal, carreira normal, normal. pensando isso. Uhum. Mas É, falando do América, sobre sim. jogadores de ex, né? O América é um time que tem uma base muito forte. Para quem
não lembro, assim. Muitos jogadores grandes passaram pelo América, só que ele tem essa coisa meio Paraná Clube, assim, de formar um jogador, mas o time da cidade tira. Então, o Fred surgiu no América Mineiro, e para nós, assim, aqui do Santos, o Danilo saiu do América Mineiro antes de ser campeão da Libertadores e agora, enfim, jogando Copa do Mundo. E recentemente o Santos trouxe um zagueiro sub-20. Naquele intervalinho de tempo que o Santos contratou o Laércio, também contratou um cara do América Mineiro chamado João Cubas. E diz que a torcida ficou revoltada quando venderam esse João Cubas, porque parece que é um excelente zagueiro. Então, eu acho que ele ainda está na base, acho que não teve nenhuma rescisão, mas eu ainda não vi ele jogar. Mas fiquem de olho, porque normalmente o América forma muito bons jogadores. É verdade. Para encerrar o especial de hoje, a gente vai falar de um time que a gente vai poder falar com alguma propriedade, que a gente cita de vez em quando, que é o Atlético Paranaense, que agora a gente pode chamar de Atlético. 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 Para vocês entenderem, tá? Você pode ver por dois vieses, né? O viés de querer ser o diferentão, o lírio do campo, o alecrim dourado e tal, mas você pode ver pelo viés marqueteiro da coisa, porque agora no Brasil só existe um Atlético. Todos os outros são Atlético alguma coisa. Então, hoje, quando você entrar no site, você vai entrar pelo Atlético e só existe esse. O outro você vai digitar, você pode cair em vários na pesquisa do Google ali. É Enfim, verdade. E lembrando dessa coisa de site, o Atlético, ele mudou a grafia do nome muito recentemente. Foi na época das finais da Sul-Americana, 2018. E, e na época eles registraram o domínio atlético.com.br, mas não registraram o .com nem o .net. E a torcida do Coxa registrou esses domínios. Então, quando você digitava atlético.com, ia direto para a torcida organizada do Coxa, atlético.net também. Aí o Atlético teve que entrar na justiça e teve que cobrar uma multa lá. Eu não sei se eles chegaram a pagar ou se a justiça deu a decisão para eles, assim. Mas o papo era que a torcida do Coxa. Isso que eles conseguiram esse direcionamento é verdade, porque eu testei na época. Mas o papo era que a torcida do Coxa estava cobrando assim, uma fortuna pelo direcionamento, pelo domínio. E aí acho que na justiça o Atlético entrou e conseguiu de graça. E, enfim, é o que acontece. a justiça dá ganho de causa, porque o nome que gera a conteúdo é do Atlético, é propriedade do Atlético Sim. Paranaense. Então acaba. Que eles inclusive mudaram o nome e o escudo na mesma época. Assim, então foi bem estranho, porque eles. Na verdade, foi uma boa sacada pensando financeiramente. Eu fico meio assim com mudança de escudo, mas eles mudaram no dia antes da final. Então teve uma venda de camisas absurda com um escudo novo, que eu não acho bonito, mas eu entendo a proposta. E foi exatamente isso. Assim, agora só existe um Atlético. Então, teoricamente, você nem precisa colocar que é paranaense, porque se tem H é esse. E, e, e foi um período que eles tiveram muito destaque. Então, no momento, eles estão muito fortes no futebol brasileiro. Inclusive, o Atlético tinha um escudo que era um escudo mesmo, era um escudinho e tal, diferente. Aí eles mudaram para um símbolo que era mais arredondado, e na época falaram que copiaram o símbolo do Curitiba, né, que já é redondo há muitos anos. E daí agora eles fizeram a versão final, que tem o conceito do furacão, e daí o símbolo tem um formatinho de furacão. É uma parada É, mais minimalista, assim, é uma coisa, lembra um pouco o que aconteceu com o escudo da Juventus. O sim, primeiro escudo do Atlético era muito parecido com o do Flamengo, e era. as letras entrelaçadas lembravam muito as letras do Flamengo também. E eles têm a mesma cor, né? Então acabava sendo meio que motivo de piada. Eles mudaram o escudo, acabou lembrando do Coxa porque é redondo, e aí eles resolveram fazer um escudo que é isso, ó, esse minimalismo com uma imagem simulada de um furacãozinho. Assim. Inclusive, na época, o meu chefe, à época, ele é atleticano, e daí na conversa ele falou assim, ele falou, cara, o problema é que você está comparando uma coisa que estava tradicional demais por muito tempo com uma coisa que acabou de sair. Então essa daqui vai perder, a que acabou de sair vai perder, porque você ainda está muito acostumado. Ele falou, mas pense, faça de conta que você está vendo isso e esqueça o outro. Você vai ver que tem qualidade, que agora ele tem um diferencial, ele está diferente do restante dos símbolos dos times do país. Então é um negócio que talvez em alguns anos, para quem viveu tantos anos com o símbolo do Atlético, talvez em alguns anos ele vá achar que aquele símbolo realmente é bonito, estiloso, é mais moderno mesmo.
Então, e é bem o que falou, a estratégia que, que os caras usaram, que o Danilo mencionou, foi incrível, porque eles aproveitaram o timing para anunciar as mudanças. Eles não anunciaram mudança no momento ruim ou no momento que não estava acontecendo nada, eles anunciaram no melhor momento da história do time. E com isso, o choque da mudança é muito menor e o resultado comercial é muito maior, que foi o que aconteceu. Então, assim, eu tenho muitas ressalvas com o Mário Celso Petralha por vários comportamentos, várias coisas, declarações, coisas que ele faz, tal. Porém, Maneira de agir. maneira de agir, porém, como negociador, administrador, cara, o cara é bom, cara. Ele fez toda essa mudança da gente poder hoje estar destacando o Atlético como um adversário forte que o Santos vai ter que enfrentar no campeonato, é tudo por causa do Petralha. A gente já falou isso num vídeo. Talvez mais para frente a gente possa fazer de repente um especial aí para falar de administração, alguma coisa nesse sentido. Aí com certeza a gente vai puxar o Atlético, porque o Atlético é um modelo para clubes brasileiros. Ele soube aproveitar momentos da história dele para crescer, mas também porque não tem desgaste político interno, porque lá o Petralha comanda com mão de ferro. O que o Petralha fala é lei, a oposição dentro do Atlético é minúscula, é muito fraca, não tem força, porque o Petralha conseguiu muito resultado dentro e fora de campo. Então, um dia a gente pode falar disso, mas vamos falar do que interessa, que é falar como que o Atlético foi no passado. O Atlético terminou em nono brasileiro com 53 pontos, ficou um ponto abaixo do Santos, estava brigando com o Santos até a última rodada por essa vaga aí da pré-Libertadores. E teve uma campanha de 15 vitórias, 8 empates e 15 derrotas, 38 gols pró e 36 gols contra, que deu um saldo de 2 para ele. Que foi uma campanha de destaque, apesar do cenário que não foi tão positivo. O Atlético não conseguiu dar andamento nas duas campanhas, dos 2 anos, né, de destaque da história do Atlético, foi 2018 e 2019, um ano com a Sul-Americana, o ano seguinte com a Copa do Brasil, e 2020 o Atlético esteve bem abaixo, as contratações não funcionaram, técnicos saíram, aliás, técnico sempre sai do Atlético, o técnico tem que estar sempre bem, se ele não está, o Petrolha corta e sobe alguém do sub-23 para assumir. Então, é um time que aos trancos e barrancos e com uma mão de ferro está crescendo, está se tornando um dos grandes nomes aí no cenário nacional. Uhum. Falando da campanha do Atlético, ele tem uma coisa de não conseguir ir tão bem no Campeonato Brasileiro, porque ele não consegue se regular fora de casa. O Atlético ele tem um gramado sintético, ele é um dos poucos times do Brasil que o estádio é de gramado sintético. Inclusive, quando os times vêm para Curitiba, normalmente buscam um gramado de um dos times da suburbana daqui, que em Curitiba é forte a suburbana. E acho que o Trieste, se eu não me engano, que é um dos times mais tradicionais, tem um gramado sintético e os times buscam treinar nesse gramado para poder se acostumar. Então, nos últimos anos, o Atlético se notabilizou muito por ganhar muitos jogos em casa e ter um rendimento muito abaixo fora de casa. E a maioria das pessoas fala que tem relação com essa diferença do gramado. Porque, bom, quem já jogou sintético, já jogou na grama, pelo menos de pisar, você sabe que a bola rola diferente, ela pinga diferente, o domínio é um pouco diferente. Então, o estádio do Atlético tem essa peculiaridade. Eu acho que no Brasil, acho que só o Palmeiras e o Atlético tem grama sintética e a do Palmeiras ainda é diferente também. Acho que não é, se não me engano, não é o mesmo padrão. Diz que a grama do Atlético ela costurada com uma parte de grama natural. Então eu não sei como que isso funciona, eu não sou agrônomo, não sou especialista em gramados, mas diz que uma parte pequena, uma parte menor é de grama natural para tentar simular um pouco mais o gramado natural. Porém, a gente, em campo, quando a gente vê o jogo, talvez você não consiga notar, mas quando você vê a bola rolando grandes distâncias, ali você começa a perceber a diferença de um gramado natural para um gramado sintético. A bola rola um pouco mais rápido, a velocidade do jogo acaba se tornando um pouco maior, então o Atlético usa muito isso a seu favor em casa. E fora de casa, aí ele pega condições diferentes, porque a maioria dos estádios brasileiros ainda é de grama natural. Eu acredito que isso é uma mudança de muito longo prazo no Brasil, porque envolve muita questão cultural. Inclusive, haviam proibido a grama sintética, mas a partir do momento que o Palmeiras falou que ia adotar, ninguém nunca mais falou no assunto, né? Então, a hora que um dos grandes disse, não, a gente também vai, daí os caras baixam a bola, né? Aqui no Brasil é sempre assim, né? Se nenhum dos grandes peita, o negócio não vai para frente porque o pequeno tá errado, sabe? Mas eu acredito que talvez em longo prazo, ainda mais assim com construções de arenas, que tem condições diferentes, principalmente as arenas que forem cobertas,
ter grama natural acaba se tornando mais caro porque você tem que usar luz artificial para fazer essa grama crescer regularmente. Então, assim, pontos onde pega a luz ela vai crescer de um jeito, onde não pega ela vai crescer de outro, então você tem que usar luz artificial. Isso acaba tornando cara a manutenção, porque você tem que pagar trabalho, todo dia tem que estar cuidando da grama. E grama sintética, uma vez que você coloca grama sintética, você vai fazer reparo de uma costura, um pedaço que talvez tenha saído, é muito menor. O custo para implantar é maior, mas o custo para manutenção é muito menor. Então, talvez em longo Uhum. prazo a gente veja essa mudança, mas não é um cenário que a gente está vendo, assim, tá todo mundo querendo fazer isso. Que eu saiba, Atlético e Palmeiras. Inclusive, quando vieram os papos da nova Arena do Santos, aquele projeto que foi apresentado, que teve vídeo, foi discutido que possivelmente seria grama sintética, até pela função de você poder utilizar para outras coisas, como shows, que é o que acontece na Arena do Atlético, é o que acontece no Allianz Parque. Então, a grama sintética também tem esse fator de que ela não se desgasta com a realização de outros eventos. Possivelmente, nessas novas arenas, a tendência vai ser grama sintética. Voltando aí para o nosso papo, aí, falar como que o Atlético está. Esse ano, o Atlético está nas quartas de final do Campeonato Paranaense. Jogou em alguns momentos com o seu time sub-23. Em um ou outro momento escalou jogadores ali já do time principal. Teve alguns momentos, mas o Atlético começou mal o campeonato. Começou bem devagar. A gente achou até, acho que foram, se não me engano, foram 3 derrotas seguidas. E a gente pensou que, será que esse ano é o primeiro que não vai? Não, mas ele logo se recuperou, mostrou força, classificou e agora vai jogar as quartas de final contra o Paraná Clube aqui no Campeonato Estadual. E na Sul-Americana, o Atlético é o primeiro do grupo e precisa só de um empate para classificar, para garantir essa primeira colocação. E na Copa do Brasil vai enfrentar o Avaí, de Santa Catarina. Uhum. O Atlético que foi para esse outro pote, né, do sorteio na terceira rodada por causa do desempenho no Campeonato Brasileiro. Então, esse ano mudou um pouco a regra da Copa do Brasil, de passar de fase, e que teve um imbróglio contra o Paraná Clube, porque o jogo estava marcado na segunda-feira, na última segunda-feira, e aí o Atlético logo assim, em cima da hora do jogo entrou com uma liminar pela STJD, se eu não me engano, porque ele ia jogar com menos de 66 horas de intervalo. E aí o jogo acabou sendo adiado e acho que vai acabar complicando um pouco a tabela para o futuro, porque enquanto os campeonatos estão terminando nesse fim de semana, o Paranaense, nos jogos do Paraná contra o Atlético, vão ser realizadas ainda as quartas de finais, o primeiro jogo marcado para a próxima segunda-feira de tarde. O outro jogo sabe Deus quando que vai ser, provavelmente vai ser encaixado numa quinta-feira aí, Davi. E falando em imbróglio, o Atlético é o único time dos três, a gente chama de três grandes da capital aqui, que são Curitiba, Atlético e Paraná, que o CT deles é dentro da cidade de Curitiba. O CT do Curitiba é uma cidade na região metropolitana e do Paraná também. Pelo CT estar dentro da cidade de Curitiba e por conta das bandeiras relativas ao Covid-19, o Atlético não está podendo treinar no seu CT. Porém, todo mundo fala que o Atlético não está podendo treinar, mas é impossível o Atlético não estar treinando. Então, muito provavelmente o Atlético está treinando sem alarde, sem falar nada, de forma escondida. Se é no próprio CT ou se é em algum lugar diferente, isso não foi noticiado, ninguém comenta. Mas acreditamos que o Atlético está conseguindo treinar sim, talvez com uma dificuldade logística, uma dificuldade de treinar dentro do CT e tudo mais. E dando sequência, no ano passado, o Santos jogou 2 vezes contra o Atlético Paranaense, venceu a primeira por 3-1 com gols de Soteldo, Felipe Jonathan e Marinho, e perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0 o jogo de volta do Campeonato Brasileiro. O Atlético que é um time que o Santos sempre tem dificuldade aqui em Curitiba. Assim, para nós que somos do Paraná, a gente costuma ir em jogo só quando tem jogo do Santos contra os adversários de Curitiba. Eu vi raríssimas vezes o Santos ganhar do Atlético em louco no estádio. E normalmente o Atlético não ganha do Santos na Vila. Então, o ano passado foi bem típico, assim. O Santos perdeu fora e ganhou em casa do Atlético. Foi um jogo em que o Santos vinha de 2 derrotas e o Atlético de 2 vitórias. Era líder do campeonato, então tava todo mundo assim pensando, só é o ano do Atlético. E eu lembro que
Eu já tava meio assim, putz, que jogo difícil. Aí teve um torcedor que jogou sal grosso lá, e aí deu sorte, o Santos ganhou de 3-1. Foi um bom jogo contra o Atlético. E aí, em Curitiba, o Santos perdeu um gol de escanteio de bola aérea para variar. Mas eu vi raras vezes o Santos ganhar. E falando só de retrospecto, o Santos teve um ano que o Santos teve um período de rivalidade com o Atlético, que foi 2004 e 2005, porque, para quem não lembra, foi o ano que o Santos foi campeão brasileiro de pontos corridos, com o Atlético sendo vice. Foi uma história assim, para quem estava em Curitiba e era santista, que era o nosso caso, foi muito tenso, porque a torcida do Atlético, o Atlético estava ganhando todos os jogos, na arena do estádio deles, tinha sido estreado um pouco antes, né, em 2001. E o Levir Coupe, que era o treinador do Atlético na época, já tinha falado que o time estava no modo de piloto automático e só precisava ganhar do Vasco para ser campeão, se o Santos não pontuasse contra o São Caetano. E aí foi isso, assim, o Petralha falando que já era campeão e, e o pessoal discutindo que o Atlético ia ser campeão em São Januário. E os últimos 2 jogos do Vasco era contra o Atlético em São Januário e contra o Santos, que deveria ser na Vila, mas foi no interior de São Paulo. O Eurico Miranda falou: aqui eles não vão ser campeões, não. Sim, porque o Eurico Miranda é um estilo Petralha, né? E foi lá, não sei o que eles fizeram, parecia que não tinha água no vestiário. Tive uns rumores de que jogaram tipo, gás lacrimogêneo, passaram gás de mostarda, não sei. Sei que o Atlético não ganhou do Vasco, perdeu de 1-0, e o Santos foi lá, ganhou do São Caetano, depois passou o Atlético na liderança e acabou sendo campeão. No ano seguinte, o Santos foi eliminado pelo Atlético na Libertadores de 2005. Foi um jogo horrível. Assim, o Santos até jogou bem, mas perdeu de 3-2 em Curitiba. No outro jogo, o Santos teve vários atletas convocados. Perdeu o Léo, perdeu o Robinho. E para a Copa das Confederações, que valia porcaria nenhuma, Nada. e o Santos acabou perdendo de 2-0. E enfrentou o Atlético na Libertadores agora em 2018, se eu não me engano, que foi um raro ano que o Santos ganhou os 4 jogos do Atlético. Ganhou os 2 da Libertadores, ganhou em casa e ganhou fora. Assim. Então, é um time que, como ele está nessa crescente, a gente acaba cruzando com ele mais vezes do que antigamente. E antes de entrar na lei do ex, que tem várias leis do ex aí para a gente citar, eu vou falar do técnico do Atlético, que é um ex-membro de comissão técnica do Santos. Ele era assistente do Gesualdo Oliveira, do Gesualdo Ferreira, e se chama Antônio Oliveira. Ele era ah, assistente do Gesualdo, veio para o Atlético para treinar a categoria de base do Atlético Paranaense, e agora ele assumiu o time principal do Atlético, né? Porque o Paulo Autuori assumiu no ano passado, e só que já estava certo que ele ia sair, ele ia ficar só como diretor de futebol e que ele ia procurar nome. E o Atlético procurou nomes, acabou não contratando ninguém e efetivou agora o Antônio Oliveira, que até o momento está conseguindo bons resultados. É um treinador português, é um treinador de nova geração, ele é bem novo, é um cara que deve estar trazendo ideias novas, aquela preparação, aquele estudo que tem em Portugal, né? Que aqui no Brasil a gente tem pouco estudo. Lá os caras têm uma formação pesada, assim, teórica, de desenvolvimento prático para poder ser técnico, sabe? Então, é um cara que está trazendo ideias novas que pode ser mais um bom português aí no futebol nacional. É, aproveitando que a gente falou de Paulo Autuori, a gente pode falar também que o diretor de futebol é que eu não sei os cargos, tá? Acho que o executivo de futebol, William Tomás, que é o cara do Atlético, que é o cara que ajudou em todo esse processo de crescimento do Atlético, de captação de jogadores promissores que são mais baratos e tal, ele recusou vir para o Santos para o cargo que a gente tem vago aí do diretor de futebol, do executivo de futebol. Ele estava, diz o Rueda, que estava tudo certo, e ele estava bem afim de vir, porém pesou que ele está num time onde ele tem carta branca, tem menos pressão política, tudo que a gente já falou em vídeos anteriores. Então ele acabou ficando no Atlético mesmo e recusou o Santos, e o Santos continua a sua procura aí no nome para assumir a parte executiva do futebol. Uhum. E esse crescimento do Atlético, ele acaba revelando esses nomes para o mercado, assim. Então, o Paulo Autuori veio para o Santos depois de já ter feito o trabalho no Atlético, e o William Thomas, quando veio para o Santos, veio por causa do Paulo Autuori. E aí ele acabou ficando depois que o Paulo Autuori saiu. E o gerente de inteligência, o Everson Rocha, que acabou de pedir demissão do Santos, também foi formado no Atlético. Então ele montou a carreira no Atlético
que por isso tem esse destaque nesse trabalho de encontrar jogadores, de scout, de contratações, e que tem revelado muitos jogadores, né? Então é um time que acaba contratando barato e vendendo por um preço muito melhor. E a parte disso era o que o Santos queria com a manutenção do Emerson Rocha e com a contratação do William Thomas, e acabou que o Santos não teve nenhum dos dois. E aí estamos no mercado ainda procurando um gerente de futebol, além dessas outros cargos que estão saindo. Né? Destaques desse time do Atlético Paranaense, a gente tem o goleiro Santos, que é um goleiro aí observado pelo Tite, é um cara... O Atlético Paranaense está vindo numa sequência de goleiros observados pela seleção, e são bons goleiros mesmo. O Everton, que agora está no Palmeiras, é um baita do goleiro e já jogava muito quando estava no Atlético, e o Santos é outro que está na mesma sequência, um grande jogador que faz toda a diferença. A gente tem o Thiago Heleno, que é um nome muito conhecido, né? Jogou em São Paulo, jogou no Palmeiras, né? É um cara que saiu do Palmeiras e foi pro Atlético, e hoje é titular do time, é um dos capitães, um dos líderes do elenco faz muito tempo. E é um O cara que apelidado de general é o cara, assim. assim, a gente pode questionar algumas coisas do cara, assim, tecnicamente, da posição dele, mas ele é um cara seguro, é um cara que é líder, é um cara que faz diferença para esse time do Atlético Paranaense. A gente tem o Jadson, que é um nome conhecido, né? Até porque jogou no Corinthians aí por alguns bons anos, tá de volta para o Atlético, acho que é um contrato de produtividade, se não me engano, mais para jogar final de carreira, talvez para encerrar a carreira no time onde ele apareceu a primeira vez, né? Para quem não conhece a história do Jadson, ele apareceu primeiro no Atlético, foi para a Europa, depois voltou, jogou pelo Corinthians, conquistou alguns títulos, teve destaque, aí jogou seleção, tudo mais. Aí, conforme ele foi decaindo no futebol, ele quase acertou com o Coritiba no ano passado, porém, parece que o Coxa, na hora do vamos ver, deu para trás, deu uma refugada ali por conta de questão financeira, que ia ser um jogador muito caro, talvez para pouco retorno, mas o Atlético agora conseguiu acertar com ele está lá fazendo parte do elenco. Tem o O Renato. Jadson é aquele jogador que ele surgiu naquele time de 2004, se eu não me engano, né? Que era um time que tinha Jadson, Dagoberto e Washington, que era meio que o ataque do time do Atlético. Jogava muito aquele time do Atlético de Demais. 2004. Ainda bem que nós ganhamos, mas era um baita time. Era um time que jogava muito, mas era um time muito rápido, com qualidade individual, era bem difícil mesmo. Aí o Renato Kaiser, que é uma promessa, que é um cara que já foi falado em alguns times, inclusive possibilidade de ir para o Santos em algum momento, tá no Atlético, o Atlético contratou ele. E o Matheus Babi, que acabou de chegar no Atlético Paranaense, acho que ele tem, se não me engano, foram 12 jogos, mas só 3 como titular, porque ele chegou recente agora, para esse ano, o Atlético comprou do Botafogo, e eu destaquei o Matheus Babi exatamente para falar isso, de como a ordem das coisas está se invertendo. Antigamente, o Botafogo seria o cara que ia tirar o destaque do Atlético Paranaense e colocar esse cara para ser um destaque nacional. E hoje a gente já está vendo o Atlético fazendo o caminho inverso, coisa que já fez também tirando os jogadores do Santos, seja sem contrato, casos do Léo Cittadini e do Robson Bambu, ou então contratando o jogador, que foi o caso do Felipe Aguilar, que está lá no Atlético. Eu acho que foi emprestado para algum time argentino e agora está de volta, está no elenco do Atlético para esse ano. Além do Felipe Aguilar, a gente tem o próprio Léo Cittadini, que eu já falei, e tem o Nicão. Nicão também jogou em categoria de base do Santos, nunca se firmou, né, para ser o jogador que o Santos esperava, porém é um dos destaques do Atlético. Inclusive, acredita-se que ele não vai renovar o contrato com o Atlético está em negociação já faz tempo, e faz tempo que essa negociação não anda, porque provavelmente ele vai querer ir para um time ou da Europa, ou um time de mais destaque no cenário, por ele, sabe? Ele mesmo já falou que talvez fosse o momento dele dar um tempo para o Atlético Paranaense e buscar outros ares. Esse Nicão, eu lembro dele jogando pelo Santos numa Copa São Paulo ainda. De fato, jogou demais. E eu não lembro exatamente o que é que aconteceu na época. Não sei se foi uma questão de negociação. Ele queria um salário um pouco maior, não sei. Eu sei que ele saiu meio que em litígio do Santos e acabou indo para o Atlético Mineiro. E foi garimpando espaço até chegar no Atlético, onde ele já está há muito tempo. Já tem algumas temporadas. E ele é meio que um dos nomes, assim, um dos líderes desse Atlético. O Léo Cittadini e Felipe Aguilar também são dois times de jogadores que passaram recentemente pelo Santos. Eu vou destacar também o Lúcio Gonçalves. O Lúcio Gonçalves, ele é o jogador argentino com mais títulos tirando o Messi.
na história. Então, ele é um cara que ele é muito líder, ele não é titular normalmente, mas é impressionante o quanto ele é decisivo. Então, ele esteve nesses times do Atlético da Sul-Americana, da Copa do Brasil. Ele entra normalmente durante os jogos, quando precisa, mas ele deve ter uma liderança impressionante, porque ele é muito campeão. Eu lembro sempre de alguns jogadores como o Edu Dracena, como o Durval, que passaram por vários lugares e ganharam vários títulos. O Lúcio Gonçalves é um cara desses. Cara muito perigoso. E se não me engano, ele está agora já pensando em parar. Ele voltou, acho que ele estava emprestado para algum time, voltou para o Atlético para encerrar a carreira no Atlético e talvez até, se for feita a proposta, de repente até integrar parte da comissão técnica ali e começar uma nova carreira para ele. Mas ele é um grande nome assim do Atlético. Sabe aquele jogador querido, aquele que sempre entra, aquele que a torcida tem no coração de falar, não, agora tem que entrar o cara, é o Lúcio Gonzalez. Raçudo, vontade, que se entrega em campo. É o Lúcio Gonzalez, ele é mais ou menos, é que agora eu vou entregar na cidade também e falar, cara, ele é mais ou menos assim, aquele Macedo que tinha no Santos, sabe? O cara que entrava assim e falava, não, o jogo tá enroscado, vamos pôr o cara, porque ele é diferente. O próprio, é que o Basílio foi titular no período dele, o Macedo também. É que o Macedo teve um período que ele foi titular, teve um período que ele era tipo o 12º jogador, assim. Então, mas é o equivalente a isso, é o Lúcio Gonzalez, só que ele é mais raçudo, ele entrega mais dentro de campo, em raça, em vontade, e tem uma qualidade técnica muito boa. Assim, é um jogador que tem visão diferente, aquele maestro de meio de campo que a gente ultimamente vê pouco no futebol, o Lúcio Gonzalez é esse cara, só que com muito mais entrega, muito vontade, marcação. Cara, é um baita jogador mesmo, mas ele já há muito tempo já que ele não é um jogador de 90 minutos. É exatamente isso. E eu acho, Então, cara, pessoal, essa é a segunda parte da nossa análise. Eu diria que se a gente seguir o modelo do Danilo ali, a gente tem que dar um jeito de ganhar do Atlético Mineiro em casa e do Atlético Paranaense em casa também. Do Atlético Paranaense, como disse o Danilo, normalmente o Santos ganha do Atlético Paranaense na Vila. Então temos boas chances. A gente tem que ganhar do Sport em casa, obrigação nossa. Tentar fazer pontos contra o América Mineiro, porque a gente tem que pensar, por melhor que seja o time que está vindo de outra divisão, que tem investimento e tal, veio da Série B, o investimento é menor e a chance de cair ainda é maior. Então a gente tem que fazer pontos. Então, se der para ganhar fora do América, a gente tem que ganhar esses 3 pontos, mas pelo menos tirar o pontinho deles ali na nossa luta. E aí a gente vai ter um jogo contra o Grêmio lá na Arena, que esse é aquele jogo enroscado que não sei, sabe? Tipo, eu não gosto de falar porque é aquele jogo que cheira a nossa derrota, assim. E não por ser o Santos que está jogando fora, né, mas por ser o Grêmio um baita time, contra um Santos que a gente não sabe como tá ainda, a gente ainda vai descobrir nas próximas rodadas, nos próximos jogos com o Fernando Diniz. Então, torcer para o Santos estar bem e pelo menos se der para a gente tirar um pontinho do Grêmio é sensacional, porque esse ponto, se o Santos de repente emendar uma sequência boa e tiver disputando em cima, ele vai estar brigando contra esses times de cima. é exatamente isso. Mantendo no meu projeto de que seria ideal fazer 10 pontos, é uma sequência que nós temos 3 jogos em casa, então teoricamente seriam 3 vitórias, mas não são jogos simples. Eu acho que o Santos tem que ganhar do Atlético, porque é o jogo que é o time que é acessível em casa e tem que ganhar do Sport, com certeza. O Grêmio, de fato, fora de casa é muito difícil. O Santos quase nunca ganha. Eu acho que ganhou em 2019 naquele primeiro jogo do São Paulo, mas foi um ponto fora da curva e daí acabou perdendo em casa também. Então, entre América e Atlético Mineiro, tem que ganhar um jogo e empatar outro. O Atlético Mineiro é muito difícil, mas é em casa. O América Mineiro não é tão difícil, mas é fora. Um desses dois tem que ganhar e um desses dois tem que empatar para poder perder do Grêmio. Se ganhar do Grêmio, daí você ganha uma folguinha. Mas a projeção é essa. Então é isso, pessoal. Mais aí, segunda parte da nossa análise, a gente vai ter mais 2 vídeos aí para completar. No último vídeo, a gente faz uma análise do que a gente está pensando do Santos também para esse campeonato, né? Porque até agora a gente está analisando os adversários, e em função do que a gente analisar deles, a gente começa a projetar o que a gente pode esperar. Vamos tentar desenhar aí um cenário mais positivo e um pior para tentar chegar num cenário real, assim, do que a gente pode esperar do Santos nesse ano.
Galera, continuem acompanhando a gente, curtam, compartilhem, divulguem. A gente tá com novidade, né? A gente tá com abertura agora no canal. A gente fez uma aberturinha super curta, bonitinha, mas uma... Isso aí, pessoal. Compartilhem, comentem, critiquem, curta, se inscreva e para cima deles. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Um abraço.